Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos falar aí hoje sobre as notícias do Vascão. A Capa, pessoal, como todo mundo sabe, foi anunciada aí como uma nova fornecedora esportiva do Vasco. E também a Capa pretende fazer uma distribuição, quem sabe, bem maior do que foi feita aí com o nosso rival Botafogo, pessoal. A Capa anunciou até no seu perfil internacional o acordo feito com o Vasco. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre 3 reforços que foram especulados no Vasco, a situação de cada um deles, se tem alguma oportunidade deles vir vestir a camisa do Vasco ainda. Também vamos falar sobre o Martim Benítez, pessoal, que já foi contratado, anunciado aí pelo Vasco. E o Vasco corre quanto tempo para registrar ele aí no bid da CBF, para ele participar aí do jogo da Copa do Brasil contra o ABC lá no Maracanã, pessoal. Meus amigos, vamos falar sobre isso e também vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro aí que está perto de voltar e vamos falar aí sobre o adversário do Vasco, né, pessoal? Palmeiras fora de casa, mais uma vez a CBF colocando o Vasco para jogar e estrear no Campeonato Brasileiro fora de casa, hein? Fica de olho aí, vascaíno. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui no botãozinho inscreva-se, meu amigo. Falta pouco aí pra gente chegar a 80 mil, se inscreve aí, dá aquela força, compartilha com seus amigos, traz mais vascaínos aqui pro nosso canal pra gente continuar crescendo cada vez mais. A gente tá quase aí chegando a 80 mil, falta pouquinho. Peço também para você que ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando que no final tem aquele salve para a galera que está sempre ligada aqui, comentando, elogiando muito o nosso canal e pedindo aquele salve. Fiquem aí até o final. Pessoal, o Vasco que anunciou há poucos dias e atrás a nova fornecedora esportiva, a Capa. O acordo foi feito aí, mais uma vez, depois de tanto tempo, né, pessoal? A Capa distante do Vasco e a Capa glorificou bastante aí também essa volta a ser a nova patrocinadora do Vasco e divulgou aí a parceria com o Vasco no seu perfil internacional, coisa que não aconteceu com o nosso rival Botafogo, que foi divulgado somente na página oficial da Capa no Brasil. A princípio parece que o Vasco terá uma distribuição de materiais internacionais, pessoal. Tomara que isso aconteça, para que a imagem do Vasco atinja mais países aí. Tomara que vá lá para a Europa, para a Ásia, para a América do Norte. Todos esses lugares aí possam ter camisa do Vasco. De repente você faz uma viagemzinha lá para a Europa e encontra a camisa do Vasco lá nas lojas, diferentemente do que vinha sendo aí com a Diadora, né, que você não encontrava nem nas lojas aqui no Brasil. Torcemos para que isso realmente aconteça e o vascaíno está louco para ver logo a camisa nova aí da Capa, né, pessoal? O vascaíno que já não aguentava mais a Diadora e também esse contrato ridículo feito pelo Eurico Miranda com a marca italiana. Agora esperamos aí que volte a Capa, né? Já voltou e traga aí um belíssimo uniforme. Infelizmente, a gente sabe que as camisas de futebol custam bastante caro e provavelmente deve sair na faixa aí de 250 para cima, pessoal. Preparem aí o bolso, porque vai doer um pouquinho aí para comprar essas camisas. Mas fato é que o vascaíno é apaixonado, compra mesmo, compra todos os produtos da Capa aí que for lançados. E a gente aguarda ansiosos por essa belezura que deve ser essa camisa nova da Capa. E será estreada aí, quem sabe, no Campeonato Brasileiro, aí no início do Campeonato Brasileiro, já que o contrato com a Diadora se encerra agora no final do Campeonato Carioca e o Vasco não vestirá mais os uniformes da Diadora. Inclusive lançou a camisa 2 aí da Diadora, a última camisa, e o Vasco ainda nem estreou essa camisa. A gente não viu como que é a camisa nos jogadores. Se você quiser comprar no site, obviamente você acha, mas no jogo ali ao vivo o Vasco ainda nem utilizou a camisa. Vamos ver se contra o Resende o Vasco entra em campo com a camisa nova feita pela Diadora, que já tem quase um mês, pessoal. Meus amigos, o Vasco ontem anunciou a contratação do Martim Benítez, todo mundo já sabe, e o Vasco corre aí contra o tempo para registrar o jogador no bid da CBF. O jogador que já se colocou à disposição para estrear logo com a camisa do Vasco e provavelmente ele estará em campo contra o ABC no Maracanã pela Copa do Brasil. O Vasco que perdeu aí, infelizmente, uma infelicidade gigantesca, o Thales Magno aí fraturando o seu pé e pode ter aí, quem sabe, o Martim Benítez já em campo para essa partida. Um reforço excelente aí, veio em boa hora, porque perdemos um dos nossos melhores jogadores parado aí por 3 meses.
E o Martim Benítez pode ajudar bastante aí o time do Vasco nessa caminhada, juntamente ali com o Fred Guarim e o Germancano, que seriam os jogadores com maiores qualidades nesse elenco, juntamente até mesmo com o Thales Magno e o Leandro Castan. Esses seriam os 5 jogadores com maior potencial dentro desse time do Vasco, fora os garotos da base, né, o Vinícius, uma jovem promessa em ascensão, que a gente espera que exploda agora nessa temporada. O Marrone também, o Andrei, que vem jogando muito bem. Mas esses 5 jogadores, na minha opinião, são os jogadores mais aí exaltados pela torcida vascaína. E vamos ver como que vai ser o desenvolvimento desse time do Vasco para essa temporada. Vamos ter uma temporada dura, com mais competições. Vamos ter aí a Sul-Americana, a sequência da Sul-Americana. Somente 2 times brasileiros se classificarem para a próxima fase da Sul-Americana. E um deles é o Vasco, o outro é o Bahia. Todos os outros foram eliminados, pessoal. O Vasco está representando o Brasil aí na competição internacional e torcemos para que vá o mais longe possível e quem sabe conquiste esse título tão desejado e esperado pela torcida Cruz Maltina. Vamos aguardar aí, ver se o Martim Benítez vai se encaixar bem nesse time aí e trazer mais uma vez esse título tanto para ele e para o Vasco, né, pessoal? Seria excelente. Ele que já tem um título em cima da mulambada, né? Seria ótimo aí ser campeão pelo Vascão. Bom, pessoal, e o Campeonato Brasileiro está próximo aí de começar. O Vasco já conheceu o seu primeiro adversário nessa temporada pelo Brasileirão e será o Palmeiras fora de casa, meus amigos, lá no Allianz Parque. A CBF, que costuma colocar os primeiros jogos do Vasco todos fora de casa, gosta de ver o Vasco apanhar na primeira rodada, né, CBF? Ama. O Vasco vai enfrentar o Palmeiras aí pela segunda vez seguida em menos de 3 anos. A estreia do Campeonato Brasileiro fora de casa. Estreou em 2017 aí contra o Palmeiras, tomou uma lavada. Jogou o ano passado contra o Atlético Paranaense, tomou uma lavada também de 4-1. E esse ano vai estrear novamente contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Um adversário infinitamente melhor do que o Vasco. Tem um treinador que conhece bem demais o Vasco, os jogadores que estão no Vasco, e pode ser uma pedreira desde o primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro. Brasileiro, infelizmente, é assim, pessoal. Não tem jogo fácil, não tem aí vida fácil para o Vasco. Jogo fácil, em tese, seria para os adversários a enfrentar o Vasco, né? Porque o Vasco está jogando muito mal aí nessas partidas e, na minha opinião, um seríssimo candidato a ser rebaixado se não mudar a postura, se esses jogadores não voltarem a jogar o futebol que foi apresentado no final do ano passado. Não tem como esses jogadores terem desaprendido a jogar bola. O time é fraco, sim, é muito fraco. O nosso treinador não está conseguindo fazer esse time jogar, não consegue desempenhar aí um bom papel aos jogos do Vasco, até porque também tem o início da temporada, mas tem outros times que já estão jogando muito bem e o Vasco está ficando para trás. Ontem eu assisti o jogo do Fortaleza na Sul-Americana, acredito que alguns vascaínos devem ter assistido também. O Fortaleza foi eliminado, mas o futebol apresentado pelo Fortaleza é infinitamente melhor do que o do Vasco, cara. Dá gosto ver o time do Fortaleza jogar e o Vasco é aquele marasmo, aquela simplicidade, pragmático, muito ruim mesmo de assistir os jogos do Vasco. Não consegue tocar 3 vezes na bola o time sem perder, sem rapaz, meio campo muito fraco. E agora com a chegada do Martim Benítez e do Guarim, esperamos que melhore demais aí esse time, porque se não melhorar, vamos correr sérios riscos aí nessa temporada, meus amigos. Tomara que tudo mude aí, que o Vasco consiga mudar essa postura. Teve aí um período de 10 dias para treinar, para voltar melhor para a partida de amanhã contra o Resende. E é isso que a gente espera, que o Vasco tenha uma postura diferente e que vença sem sustos aí no Campeonato Carioca, já que passou vexame no primeiro turno aí da Taça Guanabara. Bom, pessoal, para fechar, vamos falar aí de 3 reforços que foram especulados no Vasco. Vamos falar das situações de cada um deles, pessoal. Lateral esquerdo, Yuto Nagatomo foi bastante especulado aí no último final de semana para ser jogador do Vasco. O jogador tem um altíssimo salário e estaria praticamente descartado aí para ser jogador do Vasco. Ele que está de saída lá do Galatasaray da Turquia, estaria sem contrato e poderia fechar com o Vasco. Mas fato é que esbarra demais nesse alto salário do jogador. E o nosso ídolo Bismarck estaria aí tentando trazer investidores, trazer o Nagatomo para o Vasco. Tomara que isso aconteça, né, pessoal? Saiu essas notícias aí que ele estaria tentando trazer investidores. Seria ótimo, quem sabe, trazer um baita lateral para o Vasco.
e para investir, porque se depender somente do Vasco para pagar os salários do Nagatomo, pode descartar, porque o Vasco não vai pagar esse altíssimo salário do japonês. E aguardamos aí ver se realmente vai pintar esse investidor aí para bancar, quem sabe, a contratação do Nagatomo, que seria uma belíssima contratação, chegaria para ser titular absoluto. Um outro jogador da mesma posição, lateral esquerdo, David Machado, foi bastante especulado no Vasco aí também nessa semana. O próprio agente do jogador disse que já tinha entrado em contato com o Vasco, que estariam já em negociações iniciais, e parece que o torcedor vascaíno não aprova essa contratação. O jogador foi bastante criticado aí nas redes sociais, dizendo que o futebol dele é bastante fraco para ser jogador do Vasco. A gente sabe que o vascaíno, torcedor vascaíno, é bastante exigente, até porque a gente carrega 3 rebaixamentos nas costas, pessoal, humilhações atrás de humilhação. O vascaíno não consegue aí ter um momento de paz. Quando a gente pensa que o time vai engrenar, alguma coisa acontece aí, como foi com o Thales Magno. Infelizmente a gente não está tendo vida fácil, e o vascaíno não quer ver mais refúgio vestindo a nossa camisa, jogadores fracos que não condizem com a nossa história, com a nossa tradição de vir jogar no Vasco. E parece que os torcedores não gostaram do que viram aí, talvez procuraram os melhores momentos do jogador e não viu isso tudo nele. Preferem até mesmo o Henrique do que o David Machado. Na minha opinião, eu nunca vi esse jogador jogar. Se a torcida do Vasco acha que ele não deve ter a capacidade de vestir a camisa do Vasco, eu acho que a diretoria do Vasco não deveria insistir mais nessa negociação, porque foi feito isso com o Jusilei. A torcida do Vasco não queria o Jusilei e o Vasco insistiu, e o jogador deu aquela declaração extremamente infeliz, dizendo que o Vasco teria que agradecê-lo por ele vir jogar no Vasco. É um absurdo isso. Quem é Jusilei na fila do pão, meus amigos? Tentar trazer jogadores ruins passa por essas humilhações aí de jogadores que não tem nada a ver com a história do Vasco. E torcemos para que não aconteça talvez essa negociação. Se for para trazer um lateral esquerdo, traga um lateral de maior qualidade, porque já temos um péssimo lateral que é o Henrique, e se trazer um do mesmo nível ou mais fraco ainda, é pior, e o Vasco só vai ter mais gasto. Não vale a pena aí, quem sabe, investir no David Machado. E o outro jogador é o meia Nicolas Oroz, pessoal. O jogador que fez uma postagem enigmática aí no seu stories do Instagram, com aquela cruzinha do Vasco, aquele emoji que todos nós vascaínos colocamos nas redes sociais. E parece que ele está com vontade de vir vestir a camisa do Vasco. Nosso próprio diretor, André Mazzuco, confessou que ainda está de olho no jogador, que analisa, talvez ainda, quem sabe, uma oportunidade de contratá-lo. O jogador parece que já demonstrou interesse de vir jogar no Vasco. Ele que pertence aí ao Racing lá da Argentina, foi rival aí do Martim Benítez, né, que jogava no Independente. Os dois times são rivais lá na Argentina, e o jogador teria aí uma vontade de vir jogar no Vasco. Ele que fez a última temporada com a camisa da Universidade do Chile, não será reaproveitado lá no Racing, que deseja aí, quem sabe, negociá-lo, e o Vasco pode, quem sabe, trazê-lo por empréstimo. Jogador de 25 anos, camisa 10, clássico, canhotinho, que seria um bom reforço aí para também compor o nosso elenco, caso aí o Fred Guarim ou o Martim Benítez se contunda ou por alguma fatalidade não jogue jogos aí, e temos mais elenco para jogar, não é, pessoal? Isso que a gente precisa, porque se esses dois jogadores tomarem cartão vermelho ou se contundirem, jogarão os mesmos que estão atualmente, né? Marco Júnior, Raul, esses jogadores que a gente já viu que não tem grande potencial com a camisa do Vasco. E vamos esperar para ver se vai evoluir essa negociação com o Nicolas Oroz também. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre esses 3 reforços aí, quem sabe podem pintar no Vasco. Na minha opinião, somente o Nagatomo está bem mais distante do que os outros 2. E também fala aí sobre o início do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. O que você achou dessa escolha aí da CBF? Porque os queridinhos da CBF todos vão estrear em casa, né, pessoal? É estranho. Também comenta aí sobre o Martim Benítez, que chegou, já quer jogar e pode estrear contra o ABC na Copa do Brasil. E por último, fala sobre a capa, né, pessoal? Se você está ansioso aí para a estreia da camisa do Vascão. Bom, meus amigos, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal. Eu quero mandar um super abraço aí para o Lucas de Freitas, em Ituporanga, em Santa Catarina. Muito obrigado, Lucas. Um abraço para o Beto Arthur, em Minas Gerais.
O Eliseu Santos em Aracruz, no Espírito Santo. O Elton, ele pediu um salve pro Irineu Alves. O Baia, muito obrigado, Elton. Forte abraço aí pra você. Um abraço também pro Antoniel em Jape, no Rio Grande do Norte. Hércules Araújo, ele pediu um salve pra galera lá do Sergipe. A Ariana, lá em Resende, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Um abraço pro Juan Pablo, em Porto Seguro, na Bahia. O Lucas Silva, em São José da Tapera, no Alagoas. O Adriano do Peixe, em Codó, no Maranhão. E para fechar aí, o Vinícius da Global, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Tamo junto aí. Vai, Vascão!